Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o RVBA, fundo de renda urbana, né, da Rio Bravo, que ele é considerado mais um renda varejo. Mais um mês acompanhando aí. Antes de entrar no relatório, mais um mês sem nenhuma informação sobre o desdobramento. Algo que eu não sei o que está acontecendo, porque eles anunciaram o desdobramento, mas aí depois veio a questão da incorporação com o RBED, e aí chegaram a comentar em um dos relatórios aí que esse desdobramento seria após a incorporação. Essa incorporação já foi feita e mais nada falado sobre o desdobramento, que eu acho, vocês sabem a minha opinião sobre o desdobramento, mas estava anunciado e várias pessoas me perguntam, eu não tenho o que falar, é o que está no relatório e não foi mais um mês sem falar absolutamente nada, beleza? Mas de resto, bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de fevereiro. Que mais? Deixa eu ver aqui. Nada de novo, fechamento 78,15. Deixa eu ver aqui quanto que ele. RBVA. Ups, RBVS não, RBVA. 80,59. 80,59. Deu uma valorizadinha aí, mas pouca coisa em relação ao fechamento. Distribuição de 90 centavos por cota, dividendo analisado de 13,8. Obras atingiram 14%. Eu sempre falo, obras eles podiam colocar do que, né? Aqui acho que os pontos mais importantes desse mês, a renovação de 2 imóveis com a Caixa, da Caixa, renovação de um imóvel lá na Parque Maria Helena. Então aqui a gente vê que é importante porque tinha alguns imóveis foram devolvidos, outros agora estão em renovação. Acho que isso é importante. Aqui, pessoal, e aqui também tem um ponto educativo para vocês. Então o fundo gerou 79, pagou 90 centavos, que é o que ele vem, está na média, e o fundo está bem claro isso desde o início do ano, que o recorrente dele seria 80 centavos, e com as desinvestimentos que o fundo fez, ele manteria os 90 centavos nesse primeiro semestre, e está sendo feito isso. Aqui, pessoal, um ponto importante, renovações da Caixa Econômica. O fundo renovou mais 2 imóveis da Caixa Econômica, ambas renovações adicionaram mais 5 anos de contrato, com respectivos vencimentos para 2030. O reajuste foi alterado de GPM para IPCA, isso é muito bom também, porque deixa de ser menos volátil. A gente chegou a ver na pandemia, né, o IGPM indo para 30% no mês. As renovações foram realizadas em um ótimo patamar de locação, apresentando quedas pequenas em relação aos valores praticados até então. Vila Mascote, valor de renovação apresentou queda apenas de 7,2%, e o imóvel Mutinga de 5,9%, demonstrando a qualidade do portfólio, mesmo após um período de contrato atípico longo de 10 anos. E é aqui que está a parte educacional. Aí você pode estar se perguntando, Eric, mas me explica, como que pode ter sido positivo para o fundo se houve queda da alocação do valor de aluguel? E aí que entra, pessoal, a questão de vocês entenderem que o contrato atípico, que são aqueles longos que não tem revisional no contrato, somente reajuste inflacionário, todos esses contratos, por mais que eles pareçam bons, que é aquele contrato que te dá maior previsibilidade, o fundo tem o inquilino tem uma multa muito grande se ele decidir sair do imóvel antes do término do contrato, mas por outro lado, no final desse contrato, a chance de ter uma queda no valor de aluguel é muito grande. Por quê? Pessoal, é o seguinte, imagina um aluguel de 10 anos, um aluguel longo, sendo reajustado todos os meses pela inflação. Na grande maioria das vezes, esse reajuste inflacionário ele acaba sendo maior do que os reajustes os preços de aluguel dos imóveis da região. E aí, como não há revisional, o inquilino não pode chamar o fundo para fazer uma revisão e não reduzir tanto o aluguel, para equivaler com a média da região. A não ser que a região se valorize mais, aí, claro, que para o fundo durante o período seria ruim, mas na hora de renovar é melhor, porque aí ele pode aumentar o aluguel. Mas não é o que acontece na maioria das vezes, ainda mais num país inflacionário como o nosso. Então isso é muito comum de acontecer, e aí eu quero que você sempre preste atenção, principalmente em renovações de contratos atípicos, e normalmente ele vira atípico depois. Contratos atípicos longos, normalmente você tem uma queda. O que impacta e mostra se foi bom ou não é a porcentagem de queda. E aqui eles mostrando que foi uma porcentagem pequena de queda. E isso que acho que eles querem dizer, o fato de ter sido uma boa para o fundo, porque a perda não foi grande.
Então, lembrando, pessoal, o imóvel vai sendo reajustado à inflação, chega lá no final, ele reajustou tanto que ficou muito maior do que a média. Aí, na hora de renovar, obviamente que o inquilino fala: olha, o imóvel aqui do lado está pagando esse preço, eu quero pagar esse preço, senão eu vou sair. Aí o fundo acaba cedendo, porque também não é interessante para o fundo trocar de inquilino, ainda mais a agência bancária. Então, esse aqui mostrando, isso aqui é mais uma questão conceitual para vocês entenderem que o contrato atípico, ele é muito bom, mas lá no final tem sempre esse ponto que é, se a renovação foi muito maior, os reajustes foram muito maiores do que a preço de média, a tendência é a queda no preço de locação. Aí eles falam aqui, ó, nesse ciclo de renovação, o Imperador e o Guaçu continuam em negociações, e aqui mostra que a Caixa tem um processo, tem um interesse em continuar com esses imóveis, o que é muito bom. Então aqui a gente mostra, né, que o fundo de alguns imóveis renovados por 5 anos, imóvel vendido, tem 2 em processo de renovação, e do Presidente Wilson que não foi renovado. Então isso é bom porque o fundo não perde essa receita. Então aqui as partes de atualizações, né? Isso aqui eles vem trazendo a parte de layout, né? Para mostrar, valorizar as fachadas. O fundo está com uma alavancagem de 10,8, super tranquilo. Aqui, ó, a gestão tem feito alienações dos ativos, mostrando o que eles fizeram ano passado. Lembrando sempre, né, da questão que as vendas, grande parte das vendas tiveram lucro, porém foram vendidas no valor patrimonial, ou seja, o que teve de ganho de capital basicamente é a valorização do ativo. Se você não reinvestir, você perde dinheiro, você perde poder de compra. O fundo possui uma posição tranquila de caixa para os próximos 3 anos. É aqui que eu quero discutir um pouco sobre isso. Para o primeiro semestre de 25, o fundo deverá reportar resultado de recorrente de 80 centavos e vai pagar 90 centavos, como a gente já tinha falado. Aqui o fundo recebeu os cotistas do RBED, né? Teve a migração dos cotistas, então você, cotista do RBED, já recebeu suas cotas do RBBA. O fundo gerou 79, pagou 90 centavos, como a gente já sabe. Pessoal, aqui que é um ponto que eu acho que é interessante. Se a gente for ver, o fundo, eu quero ir lá na alavancagem, só para a gente voltar naquela estrutura de capital ali, ó. O fundo hoje, ele tem para 2025 29 milhões para pagar, e isso eu fiz o mês passado e eu quero fazer de novo, mas não com tantos detalhes que nem eu fiz o mês passado. A gente está falando aqui de 90 milhões nos próximos 3 anos, que é quando eles colocam que o fundo tem caixa. 90 milhões, tá? Vamos voltar lá para a estrutura de capital. 90 milhões, 90 milhões. Ó, o fundo tem 59 milhões em valores a receber, ou seja, ele não pode contar com isso ainda, embora ele vá receber. 13 milhões apenas de caixa e 89 milhões de fundo imobiliário. E aqui que está o problema, pessoal. Se a gente for pegar a posição de fundos imobiliários dele, ele até mostra aqui alguns fundos que ele tem, ó. O Capitânia, o SPH e o Lax, se a gente for pegar as cotações, são fundos que em tese não me parecem ser posições que ele queira vender. Mas os outros fundos imobiliários são fundos ilíquidos, a não ser que ele já tenha isso compromissado, como eu falei no caso do XPML, que são fundos que talvez seja até mais fácil dele vender. Né, que é só ele ligar para algum outro gestor, já tiver tudo acertado, ele vende, algo que a gente nem fica sabendo dessas negociações. Mas um ponto que é importante, do jeito que eles colocam que o fundo tem uma posição tranquila, não é tão tranquilo assim, porque ele depende da venda de fundo imobiliário. E aí a gente sempre gosta de ver, eu sempre gosto de ressaltar essa questão de alguns fundos insistirem com essa questão de montar a posição de caixa em fundo imobiliário. Se o fundo, que nem, por exemplo, o TRXF, ele tem lá a posição dele no TRXB e no aquele outro fundo, que são fundos para carrego. É uma outra maneira do fundo investir em imóvel, beleza. Agora, montar a posição em fundo imobiliário corre o risco do fundo precisar e ter que zerar, ter que realizar prejuízo, não distribuir dividendo, porque isso vai causar um prejuízo contábil no fundo, ele não vai distribuir dividendo. Então, eu não, sinceramente, eu gostaria de a opinião de vocês sobre, principalmente para quem é cotista do RVBA, queria a opinião de vocês sobre se vocês concordam comigo que de fato a posição de caixa dele não é tão tranquila assim, quanto eles colocam de 3 anos de tranquilidade. Eu não vejo tanto assim não. Provavelmente para 2 anos sim, porque se a gente considerar que ele tem 70 milhões aqui para receber, 13 de caixa e 60 milhões para receber, então de fato ele está tranquilo. Só que a questão é a seguinte, esses aluguéis a receber, eu entendo que é para esse exercício. Eu entendo que é desse exercício, então em tese a gente estaria tranquilo aqui para pagar pelo menos os 2 primeiros anos aqui de alavancagem, mas não o terceiro. Então é algo que é importante a gente entender, né? A dívida é barata,
A gente está falando que são dívidas muito baratas, né? Então o carrego positivo das dívidas, mas mesmo assim, não sei de onde que eles tiram essa posição tão tranquila assim. Beleza, pessoal? Então era isso, mais um mês acompanhando o RVBA, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.